Olá pessoal, boa noite. Hoje eu tomei a decisão de retomar um projeto. Alguns anos atrás, eu e a Amanda criamos uma ação, uma atividade chamada conversação. Essa atividade, na realidade, ela se desenvolvia através de bate-papos, no tipo workshop, onde nós nos reunimos num local com um grupo de pessoas, né, que tinham trazido a nós algum tema e nós trazíamos então, não respostas, mas trazíamos algumas reflexões sobre o tema que foi apontado como sendo de interesse do grupo. E a gente chamava isso de conversação. E por que conversa-ação, né? Conversa-ação, conversação. A palavra conversa vem do latim conversatio, que significa viver com, encontrar-se com frequência, né? Compartilhar um ambiente, um contexto. E ação, que vem de actio, que significa ato de colocar em movimento, de fazer, de realizar. Portanto, para nós, a palavra conversação, a expressão conversação, tinha tudo a ver com esse movimento que estamos fazendo. Ou seja, nos encontrarmos, né, num espaço para compartilhar algumas ideias, algumas reflexões, com o objetivo de colocar em movimento a vida, mantê-la em movimento, mas talvez de uma forma mais leve. Para nós, então, conversação é buscar, de alguma forma, tornar o viver mais leve. E fizemos vários encontros, né? Só que agora com a pandemia, com o isolamento social, ou melhor, distanciamento social, porque isolado nós não estamos, prova disso é esse vídeo, né? Nós continuamos atendendo nossos clientes, a grande maioria via internet, através do Facebook não, perdão, do Skype, do Zoom e de outras plataformas, o WhatsApp, enfim, Teams, né? Recentemente descobrimos o Teams dentro da empresa onde trabalhamos também. E nesses encontros, os assuntos vêm, né? Aliás, nos atendimentos, os assuntos vêm. Quais são as demandas? Coisas que nos incomodam, que estejam atrapalhando o nosso desenvolvimento, ou comprometendo a nossa felicidade, ou fazendo-nos sentir limitados, enfim. E num atendimento desses recentes, um cliente que estávamos atendendo trouxe uma questão interessante, né? Ele dizia o seguinte: Vladimir, eu sou uma pessoa que sempre se coloca à disposição dos outros. Eu não tenho dificuldade nenhuma em assumir objetivos, metas, né? E de uma forma geral, sejam essas metas ou essas demandas apresentadas por um amigo, um parente, ou na faculdade, ou no ambiente de trabalho, eu sempre me dou bem, ou seja, eu sempre performo, eu sempre trago resultados condizentes com a expectativa. Raramente acontece de eu não conseguir cumprir aquilo que esperam de mim. Eu assumo a demanda, né, a meta, o projeto, e me coloco em movimento. Seja, como eu disse, alguém me pedindo ajuda, um amigo, ou se for no ambiente de trabalho, quando o meu líder, meu chefe, chega e me traz um desafio, eu não tenho dificuldades em assumir esses desafios e, geralmente, como eu disse, eu dou o resultado que se espera. E quando eu não consigo, ou seja, se eu não sei a resposta daquilo que me perguntaram, ou se eu sinto que eu não tenho os recursos suficientes para poder atender a demanda, isso não me coloca, eu não me sinto impedido, não me coloca dificuldades para realizar isso. Por quê? Porque aquilo me estimula, inclusive, a me autodesafiar. Eu adoro me autodesafiar, né? Eu sempre coloco um desafio para que eu possa me manter em movimento. Afinal de contas, né, a gente tem que superar sempre e tal. Enfim. E eu encontro respostas.
e eu dou resultados. Só que, quando se trata de algo para mim, ou exclusivamente, ou cujo resultado vai interferir positivamente na minha vida, ou atende alguma ideia, algum sonho, algum projeto meu pessoal, aí a coisa não vai. Eu não consigo. Parece que tem algo que compromete, eu não me empenho tanto, eu até coloco em movimento, mas geralmente não vai longe. Ou não decola, ou se decola é aquele voo de galinha, né? Vai e cai. Então, esse homem, né, apresentou isso. Ele falou, inclusive, para você ver como eu estou sempre me desafiando, embora não tenha nenhuma utilidade prática no meu ambiente de trabalho, não tem nada a ver com os cursos que estou fazendo, eu nem conheço ninguém que faça isso, eu enfiei na cabeça, mas é para me desafiar mesmo. Eu vou aprender russo. Eu gosto da língua russa, sabe, de ouvir e tal. Então é algo que me daria prazer, aprender russo. Só que eu começo a pensar já, será que eu vou conseguir? Então, o que eu queria saber de você, Vladimir, dizia ele, né? Por que acontece isso? E o que eu devo fazer para que isso pare de acontecer? Vamos lá? Conversação. Então, eu disse para esse cliente, tem algumas coisas que a gente precisa pontuar. A primeira delas é a sua pergunta. Por que eu faço isso? Não é essa pergunta que a gente tem que fazer, ou que pelo menos eu tenho interesse de responder. Mas eu gostaria de te propor pensar fortemente para que você está fazendo isso. Tanto no atendimento às demandas que surgem de fora, externamente, daquelas pessoas que chegam até você, quanto para que você faz isso no que se refere às demandas suas particulares, seus sonhos, suas metas, que você não atende. Para quê? Por que eu digo isso? Porque tudo que a gente faz por um sentido. Não por quê. Se a gente for perguntar por que a gente faz, tem um monte de desculpas, mas para quê? Para atender uma necessidade. Tudo que nós fazemos é para atender uma necessidade, nossa necessidade. Quando você está diante de uma demanda que te apresentam, como é que você se sente? Me sinto bem, sou importante, né? A pessoa vem pedir alguma coisa para mim, é sinal que confia em mim, ou, pelo menos, acredita que eu possa dar conta. Ok. Mesmo quando uma demanda é um pouquinho maior, ou quando você não sabe a resposta, imagina, alguém te pergunta, eu preciso de uma receita de bacalhoada, e você não cozinha, mas você faz o quê? Eu vou procurar na internet, e vou procurar várias, vou procurar a melhor que tiver. Exato. Para quê? Para que você faz isso? Por quê? Não. Eu falei, não, esquece o porquê. Para quê? Que necessidade você atende para você para atingir aquilo? Qual é o que te move? Ora, a pessoa fica contente. Não, a pessoa fica contente é a pessoa, mas você, o que você busca? Eu busco que ela goste de mim, que ela comprove que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sou... Ou seja, você faz tudo para ser aprovado, para ser respeitado, para ser acolhido, para ser bem avaliado, certo? Aceito, numa palavra, né? Legal. E isso tanto faz com um colega, com um parente, com um professor ou com o seu líder, seu chefe.
Você quer dar o resultado que o outro espera e você já tem um indicativo que ele acredita que você seja capaz, portanto, aquilo te anima a realizar o objetivo, a meta, o projeto. Assim, comprova-se que você é uma pessoa válida. E aí você é aprovado, você é aceito, você é acolhido, você pertence àquele grupo, né? Pois bem, legal. Isso não tem nada de errado. Mas que isso fala de você? Quando você não atinge as metas que são suas. Eu tenho algumas suspeitas, né? E depois a gente vai ver se bate. Isso eu estou falando agora não para esse cliente, porque a situação já está, na cabeça dele já está resolvida. Mas para nós aqui, todos nós, eu me incluo também, tá? Vamos olhar para nossas vidas. Por que muitos de nós, ou alguns de nós, têm dificuldades de realizar os próprios projetos, mas não tem tanta dificuldade, ou se tem, supera, para atender as demandas dos outros? Justamente pela nossa necessidade de pertencimento, que é totalmente normal e adequada até para viver em sociedade, a gente quer agradar os outros, a gente quer ser aprovado. Então, faremos todos os esforços para, olha só, validar a crença que motivou o outro a me procurar. Ou seja, ele me procurou porque ele sabe ou suspeita que eu tenho condições de atender. Então eu vou provar, vou demonstrar que eu tenho. E aí eu me empenho, porque é para o outro. Mas para mim, aí eu resgatei para esse cliente uma fala dele. Eu sempre me desafio, eu sempre me coloco em desafio. É como se ele falasse para ele mesmo: olha, fulano, seguinte, você precisa dar conta disso, tá? Eu confio em você. Não confia nada. Porque ele, ouvindo a si mesmo, ele fala: ai meu Deus, eu não sei se eu vou dar conta, afinal de contas eu nunca consigo, tal. Então, a relação dele com ele mesmo é diferente da relação que ele tem com as demandas que vêm de fora. Quando ele olha alguém chegando, seja o chefe, ou a esposa, o filho, o amigo, o parente, o vizinho, seja lá quem for, o cara na rua perguntando: estou sabendo onde é que é a rua tal? Ele se sente valorizado porque, para ele, só o fato de chegarem com uma demanda significa que ele tem valor. Ele só precisa agora só completar a obra entregando o resultado. Quando ele está com ele não estabelece esse vínculo. Ele não acredita nele. Ele não acredita, inclusive, que ele tem direito, né? E isso se caracteriza por desvalorizar, priorizando os outros e não a mim. Eu estou a serviço dos outros, não a mim. Eu fico em segundo lugar. Por quê? Porque eu sou menos. Mas, ora, fazer para os outros é uma coisa, fazer para mim é outra. Que ela é uma pessoa que faz um almoço maravilhoso, mas é incapaz de fritar um ovo para ele mesmo. Eu compro algum sanduíche e tal. Não gosto de cozinhar para mim, eu gosto de cozinhar para os outros. O que é isso? É uma demonstração clara, evidente, de que eu me coloco em segundo lugar. Ou seja, se eu me coloco em segundo lugar, se eu não atender a mim, não vai dar em nada. Mas se eu não atender o outro, perco aquela avaliação positiva. A minha já é negativa, já me acham meia boca. Então, não adianta, eu não vou conseguir nunca provar para mim. E é aí que está um nó. E a solução também. Então, a gente consegue enxergar que por trás desses fracassos na realização dos objetivos está um sentimento de menos-valia em relação a mim, uma crença, na realidade, de que os outros são mais importantes do que eu. Não que os outros não sejam importantes, todos são importantes, a partir de mim. Porque se eu não me ver como importante, se eu não me der importância, se eu não me importar comigo, como é que eu posso dar continuidade ao fornecimento de sucesso para os outros? Chega uma hora que eu não vou ter nada em mim, eu não acredito em mim. E a minha vida vai ficando limitada. Porém, qual a solução? E aí a gente vai lá, de novo no para quê? Ora,
que eu faço isso comigo? Me deixa em segundo plano. Para quê? Para validar a crença que eu tenho, que eu não sou lá essas coisas. Ah, não, mas eu não tenho esse problema. Tenho. Infelizmente tenho. O problema é que nós enxergamos as coisas, mais ou menos como esse cliente, assim, coisas que são para nós e coisas que são para os outros. E aí, como é para os outros, eu corro o risco de perder o aplauso, a aceitação. Então, para não perder, eu faço de tudo para atingir o objetivo. Quando é para mim, eu já perdi, eu não me conquisto, eu não tenho como me conquistar, porque eu me conheço, eu sei o que eu sou realmente. O outro não, o outro eu ainda posso, né, manter essa ideia de que sou realmente um cara de sucesso. É aí que está o problema e a solução. Não existem coisas para os outros, existem resultados que atendem às demandas dos outros, mas a ação é minha. Portanto, tudo que eu faço para qualquer um, seja o meu ovo frito, seja o jantar que eu preparo, eu faço para mim. O ovo frito eu faço para mim, para que eu me alimente. O jantar eu faço para mim receber aprovação, receber o sorriso, o muito obrigado, né? Receber o reconhecimento, receber a aprovação, o atestado de que aquela suposição que o outro tinha de que eu fosse talvez alguém capaz se concretizou. Eu sou capaz. Eu faço para o meu bem-estar, para que eu me sinta bem, para que eu me sinta amado, reconhecido. Então, qual é a solução? A solução é me mudar a minha maneira de pensar, mudar a minha crença e assumir definitivamente: eu não faço nada sem segundas intenções. Eu tenho uma segunda intenção, que na realidade é a primeira, né? Não existe, podem discordar, mas tem esse respeito, nada que seja incondicional. Esse papo, eu faço porque eu gosto de fazer. Eu faço porque eu tenho prazer em fazer, porque eu me sinto muito bem, eu me sinto capaz, e eu faço porque assim as pessoas vão dizer assim: uau, você é um cara legal, caramba, mesmo que não digam nada, eu sei, porque eu fiz. Olha só, imagina, eu gosto de imagens. Imagina que viesse alguém com um copo vazio e pedisse para você água. E você sabe onde está a torneira, mas você gostaria de suprir a sede daquela pessoa. Isso é reconhecido. Você pega a sua jarra vazia, vai lá na torneira, enche ela, coloca pela metade e preenche o copo da pessoa que pediu. Vocês percebem que ao entregar água, você não tomou água, você nem está com sede, mas você entregou para aquele que tinha sede. Você deu água para aquele que tinha sede, mas você encheu a sua. Como é que fala? A sua, ai meu Deus, jarra antes. E geralmente você coloca mais do que um copo d'água. E sobrou, né? Aí é que está. Tudo que você faz para os outros antes passa por você. A ação, lembra de action, né? Colocar em movimento. Você coloca em movimento, a pessoa colhe o resultado, mas esse resultado é uma parte de todo o processo. O processo de construção do resultado nasceu em você, ou você participou, né? Mas está em você. Você entrega o resultado, a experiência está em você, a realização está em você. Então imaginem que se tudo o que você faz para os outros antes passa por você, portanto, meu amigo, minha amiga, para realizar os seus sonhos, os seus projetos, pare de pensar em isso é para ele, isso é para mim. Não, tudo é para você. Tudo.
tudo. Qualquer coisa. Até aquele trabalho chato, padedel, que o teu chefe deu. Ou aquela encrenca que a tua mulher falou para você consertar lá um cano que está pingando. Quando você faz, você entrega o resultado. Mas você fez e você se sentiu. Numa palavra que os sábios gregos diziam diante de um bom resultado: você é foda. Certo? Então, pense. Tenha projetos. Como aquele colega lá, cliente, ele vai aprender russo e vai ser bem sucedido. Sabe por quê? Porque é para ele. E aí, ele vai entregar o serviço para o chefe que passou para ele fazer, que é um relatório terrível. Mas ele falou, eu dou conta, eu sou bom nisso. Ok? Uma ótima semana para vocês. E façam tudo, conscientes que tudo é para nós, para vocês, para mim, para você.